Olá! Hoje eu escolhi falar para vocês uma lenda da Pombogira Rosa Vermelha. Antes de começar a lenda dela, quero sempre lembrar, porque quando a gente fala em lendas, vai falar da história de algum orixá ou de algum espírito. Muitas vezes as pessoas, quando vão assistindo, fica acontecendo, não, mas na minha casa, lá é Umbanda, ou é Candomblé, não é assim. Ou eu li num outro site, é de outra forma, tal. Bom, existem diversas lendas, e Rosa Vermelha virou um nome comum de Pombogira, então ganhou falange, tem vários espíritos que assumiu esse nome de Rosa Vermelha. Esse que eu vou contar é a história que hoje ela é uma lebara lembrando, é uma pombogira ascensionada. Quando eles crescem na evolução, deixa de ser pombogira e vira lebara. E essa que eu vou contar é a primeira, é a que começou a falange. E é uma lenda contada por ela mesma. Ela que me trouxe a história dela e eu estou repassando essa história a vocês como um grande presente, assim como eu recebi. Essa história, ela se passa em meados, mais ou menos, de 47 anos antes de Cristo. É a história de uma egípcia, de nome Danúbia. Ela estava no auge dos seus 15 anos e ela era de uma beleza estupenda. Por onde ela passava, ela arrancava suspiros. Era uma fase do reino de Cleópatra, que estava sob o comando de Roma, sob o grande comando de Júlio César. E a Danúbia, ela vinha de uma família abastada, de uma família que frequentava o palácio, que participava das festas. O pai dela, nessa fase, já recebia muitas propostas de casamento, de entregar a mão de Danúbia, mas o pai sempre recusava. E por que ele recusava? Porque Danúbia era seu bem precioso, era sua única filha, e o sonho dele era que ela casasse com um grande militar, uma alta patente de Roma. E nessa fase, Júlio César, existia um centurião que o acompanhava sempre, que era de muita confiança de Júlio César. E o nome dele era Crastino. E Crastino, quando bateu o olho em Danúbio, nossa, já começou a falar, essa mulher vai ter que ser minha de qualquer jeito. E começou a assediar Danúbio em todos os lugares que ela ia, e saindo, e logo ele começou a se inteirar, querer saber quem era a família, a história, tudo que cercava a vida dela. Então, um dia ele procurou o pai de Danúbia e perguntou o que ele queria em troca da Danúbia para ele. E o pai disse assim, não, de jeito nenhum, o senhor já é casado, eu não quero minha filha de amante de ninguém, nem nada. Então pediu desculpa, tentou, porque sabia da importância de Crastino e sabia da má fama. Era um cara perverso, vingativo, né, beberrão, mulherengo. Então ele, bem mais velho que a filha, ele não queria a filha de jeito nenhum com aquele homem. Crastino continuou insistindo, e o pai sempre negando, e cada vez ele oferecia mais, e o pai negando. Assim que Danúbia soube de tudo isso, ela foi e agradeceu ao pai, falou, ai pai, ainda bem que você não deu a minha mão em casamento. Eu olho para ele, é uma coisa repulsiva. E o pai falou para ela, não, de jeito nenhum. E nessa fase, o que Danúbia não contava ao pai, por saber da intenção dele de querer um casamento muito rico, muito próspero para ela, é que ela já tinha uma paixão escondida. Ela tinha se apaixonado por um egípcio simples de um vilarejo próximo, né? Por volta dos 16 anos, eis que muda toda a sorte de Danúbia. Acontece no palácio uma festa em homenagem a Júlio César e ao filho que tinha acabado de nascer, que era um filho dele com Cleópatra. E família de Danúbia vai. Quando chega lá, que Júlio César bate o olho em Danúbia, já se encanta de imediato. E chama um servo e pede para esse servo que traga Danúbia, que ele vai querer ser servido e acompanhado ali a noite inteira. Então isso era uma prerrogativa que eles tinham. Não importava a casta, se fosse casado, podia ser rico, podia ser o que fosse. Se eles batessem o olho e quisessem, a família ou o marido, mesmo que fosse casado, era obrigado a abrir mão. Quando chama, a grande rainha escuta, e todo mundo já conhecia ela pelos ciúmes,
E ela sempre já era também hábito, né, dos faraós ou dos grandes generais ser servido por várias mulheres, ter em casa com várias mulheres, mas desde que aquilo fosse só ali um açoite, um momento sexual. Quando o servo passa, a grande rainha vai e chama e pergunta. E ela foi só confirmar se era com a moça que ela estava achando. Ela falou, não, leva a outra. Aí chegou a outra, Júlio César, não é essa que eu quero, recusou. Aí mandou chamar de novo Danúbio. Aí, mais uma vez, a grande rainha manda uma outra moça. E ela, de novo, nega. Aí, com isso, já percebendo que Júlio César já estava exaltado, já estava ficando nervoso e tudo, aí ela falou, tá bom, manda a moça. Mas aquilo já tirou o clima da festa dela, que ela já ficou de olho ali a noite inteira. Para o desgosto dela, quando vai amanhecendo, ao invés de Júlio César se recolher aos aposentos junto com ela, esse dia ele nega, pede que a rainha se recolha sozinha e leva para os aposentos Danúbia. Mesmo Danúbia ainda sendo uma virgem, não ter experiência sexual nenhuma, ela não podia se negar. As mulheres eram obrigadas a se sujeitar a esse tipo de cortejo. E assim foi. Ali nasce a primeira experiência sexual. Só que aquilo encantou tanto Júlio César, em vez de virar só por uma noite, não. Dali por diante ele quer Danúbio o tempo inteiro nos aposentos, o tempo inteiro ele começa a presentear, mandar agrados, tudo que ele pode fazer ele melhorou a condição e a posição do pai, né, dando um novo emprego já dentro do palácio, muito próximo a Roma, e o cortejo foi crescendo, crescendo. E o ódio de Cleópatra foi também piorando. O centurião também, por outro lado, começa a ter muita raiva. E começa a ter muito despeito e muitos ciúmes daquela situação. E ele fala, não pode demorar quanto tempo for, mas um dia ela vai ser minha de qualquer jeito. Sabendo dos ciúmes da grande rainha, sempre que ele tem oportunidade, que ele está próximo à rainha, ele faz algum comentário maldoso para despertar cada vez mais a ira. Porque ele sabia que a única maneira de romper aquela relação de Júlio César com Danúbia era só através de Cleópatra. Ele começa a fazer aquelas tramas palacianas, né? Um determinado dia, a grande rainha manda convocar Crastino para uma conversa. Ela vai lá e fala, olha, vou lhe dar aqui uma bela fortuna e o seu trabalho é de sumir com essa moça daqui. Eu sei que você está voltando para Roma, então eu quero que você leve ela junto. Quero que você tire ela do Egito. E tem outra coisa, você vai levar ela para Roma, mas que ela vai ficar longe do palácio e do Senado. Ele pega os homens dele de confiança e manda que sequestre Danúbia e leve ela para Roma. Fora dos muros de Roma, dos portões de Roma, ele mantém uma casa em segredo. E é para lá que ele manda que leve Danúbia. Assim que ele volta para Roma, que ele entra, que ele faz lá todos os programas dele, que ele vê a família que ele tem, ele dá uma desculpa, fala que tem coisas que Júlio César incumbiu ele, que ele vai ter que resolver ali dentro de Roma mesmo, mas que vai se afastar por um tempo de casa. Mas tudo isso para quê? Para ver Danúbia. Quando ele chega lá, Danúbia rejeita ele por completo. Dali para frente, ele mantém ela como uma escrava, completamente trancada nos porões dessa casa. Ele, por muitas vezes, não permitia que ela comesse, trocava comida por favores sexuais, já que naturalmente ela se negava. Ele a machucava, ele a espancava, então ela passou muitos flagelos ao lado dele. Algum tempo depois, ele teve que ir para a guerra no lugar de Júlio César. E dessa guerra ele não voltou mais. Lá ele foi morto. E a família, com isso, essa mulher dele, descobre que ele tem essa casa. Vai lá ver a casa. E lá ela descobre nos porões Danúbia. E fica sabendo da história toda.
chama uns servos de muita confiança e pede que Danúbia seja transportada para algum prostíbulo pior que existe na cidade e mantém ela lá, e que quem soubesse, todos os escravos, as pessoas que sabiam da história, ela mandou executar para que nunca ninguém soubesse dessa história, que o marido tinha uma amante dentro dessa casa. Danúbia sofreu muito com todos esses horrores que foi acontecendo, sofria de saudade, sofria da lembrança que ela tinha da vida dela, dos pais. Lá nesse prostíbulo, ela fez muitas amizades. Ela encontrou mulheres muito pobres, muito simples, e ela começou a se destacar. Se destacar não só pela beleza e a jovialidade que ela tinha, diferente que muitas ali eram muito mais velhas ou tinham formas diferentes, mas também pelo fino trato, porque como ela veio de uma boa casta e ela convivia dentro dos palácios, então ela sabia lidar. E ali ela começou a cuidar dessas mulheres e ensinar. E com isso o prostíbulo foi melhorando a qualidade. Então ela ensinou essas mulheres a se cuidarem, a se vestirem, a se maquiarem, né, para a época, a se adornarem. Falar assim, a gente não pode aceitar, não pode matar a mulher, a nossa essência tem dentro da gente. Porque a nossa vida já é tão dura, então a gente tem que buscar a nossa alegria. E ali dentro daquela tristeza do que elas viviam, elas procuravam uma melhor maneira de trazer um pouco de alegria àquela vida tão maldita. E com isso esse prostíbulo começou a ficar famoso, até que caiu no ouvido de um alto funcionário do Senado. E esse alto funcionário do Senado, muito curioso, quis saber que prostituta era essa que todo mundo falava, que era bela, que arrebatava, que os homens acabavam todo o dinheiro que tinha para ir gastar nesse prostíbulo e tudo, e foi até lá. E chegando lá, ele constatou que realmente a beleza de Danúbia era algo nunca visto em Roma. E a partir daquele momento ele começou a frequentar aquele lugar. E não só isso, como ele começou a pagar por várias dali para que fosse alegrar as festas do Senado. E foi numa dessas festas que mais uma vez a sorte de Danúbia mudou. Um senador, quando a viu, ficou arrebatado de paixão, enlouquecido. E ali começou a cortejar e pediu exclusividade para Danúbia. Passando dali por diante, ele foi fazendo a corte a Danúbia, até que um dia ele ofereceu para ela de tirar ela daquela vida e que ela aceitasse ser a esposa dele. E assim ela fez, porque esse homem tratava ela muito diferente de todos os outros que já tinham passado na vida dela. Então ela sai desse prostíbulo, casa com esse senador e eles montam uma casa bem bonita. E num dia, num belo passeio com esse senador, ela vê umas rosas vermelhas e fala para ele que era a flor que mais gostava, que era a flor que ela mais achava linda. E nessa fase, com ela bem cuidada, se ela mal cuidada, ela continuava bonita, imagina ela bem cuidada. Ela continuou cada vez mais atraindo a cobiça de outros da corte. Até que ela contou para esse senador toda a história dela e soube do caso que ela teve com Júlio César. Então o que esse senador faz? Com medo de perder Danúbia, ele faz de tudo que está ao alcance dele para agradar. Ele manda fazer no palácio dele vários jardins cercados de rosas vermelhas. Até porque a santa, né, a deusa de devoção dele era Flora, uma deusa romana que era protetora das ninfas. E a rosa vermelha já era a rosa que ele usava para agradar essa deusa, porque era a preferida dessa deusa. Então tudo para ele estava encaixando. E ele agradecendo que para ele, se aquela mulher veio até ele, foi presente de Flora, que sempre ele pedia para Flora um grande amor. Então ele fez esses vários jardins. E ele colocou os servos dele para que todos os dias, quando ela acordasse, em volta do leito dela tivesse muitas rosas vermelhas e o chão que ela fosse pisar tivesse muitas pétalas vermelhas.
E isso ficou a marca do amor deles. E ao lado desse senador, Danúbia aprendeu a ter um olhar diferente para os homens, porque ela tinha um olhar completamente apodrecido, ruim, de achar que todos os homens eram só abusadores, exceto o pai dela. Então ela começa a fazer um olhar diferente que esse senador ensina para ela. Ali nasce um grande amor entre os dois, porque ele a protege e ele a ama muito. E uma outra marca que ficou muito importante de Danúbia foi que ela pega um servo da casa dela e a partir daquele momento ela decreta que todos os dias esses servos vão colher rosas vermelhas do jardim dela e sair por todos os prostíbulos oferecendo para todas as prostitutas. E junto ela mandava um bilhetinho falando para elas que mesmo com aquela vida dura, que elas não esquecessem a essência feminina e maravilhosa que tinha dentro de cada mulher daquela. Que elas não deixassem que a dureza do dia determinasse a alma delas. E aí, com isso, ela virou uma mulher muito amada e respeitada pelo povo. Por onde ela e o senador passavam, eram amados. E assim é a história de Danúbia. Então, quando as pombogiras ganham direito a uma falange, a começar uma nova história, aquilo que vai ajudar a orientar, a comandar, elas podem escolher qual é das vivências delas, que elas tiveram na Terra, a que elas acham que é mais emblemática, que é mais importante, para quando elas forem citar para nós aqui, encarnados, quem foi eles? Porque todos os Exus, as pombogiras, são seres que um dia tiveram uma vida humana que nem a gente. E é justamente porque eles caminharam na Terra, que eles tiveram diversas vidas, que eles viveram várias vezes aquelas cenas que fazem parte da falange que eles comandam, que eles têm propriedade para ser o nosso orientador. Então, quando nasce a falange, ela ganha esse direito a virar uma pombogira, ela escolhe como nome Rosa Vermelha, porque ela lembra que a rosa vermelha foi o símbolo do momento mais lindo que ela teve na Terra, né, ligado a essa vida que foi tão desgraçada, mas que no final ela teve uma recompensa. Então é por isso que ela escolhe esse pseudônimo. E quando ela escolhe contar qual história, ela acha que a mais emblemática é essa que ela teve entre o Egito, porque ela era uma egípcia, mas que ela vem da metade da vida dela para o final viver em Roma. Então ela escolheu contar para a gente a história dela quando ela esteve aqui encarnada como Danúbia. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa lenda, que Rosa Vermelha, que ela é da falange do amor e da sexualidade, nos ensine a curar as nossas feridas para que a gente possa viver um dia melhor amanhã, porque todo ser merece ser amado. Muito axé.